Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, o pensamento no duelo diante da equipe do Botafogo, treinamento desta sexta na Toca da Raposa 2, Leonardo Jardim esperando por todo mundo 100% para o compromisso importante no domingo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. O Cruzeiro treinando nesta sexta-feira e o técnico Leonardo Jardim esperando aí por boa notícia quanto a Fagner. É uma tendência que ele seja liberado normalmente para o domingo. O Fagner não precisou passar por exame de imagem por causa da entrada forte que recebeu de William Potker e ele agora é se recuperar das dores. Vamos ver se participa do treino já nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. Não deve ser problema, repito, para domingo diante da equipe do Botafogo. O William ontem fez atividade física, vamos ver qual será o cronograma para o atleta nesta sexta-feira. O mesmo vale para Marquinhos, que participou de um pedaço do treinamento e o jogador tinha ficado fora por causa da virose aí, seria até titular diante da equipe do CRB, revelação feita pelo técnico Leonardo Jardim. O restante aí, tá todo mundo à disposição do técnico para este compromisso diante do Botafogo. O Leonardo Jardim, que não tem nenhuma baixa por suspensão, e aí vamos aguardar qual time ele manda a campo. Fica uma dúvida apenas quanto a Matheus Henrique, porque todo mundo sabe que o gramado do Newton Santos, o Engenhão, é um gramado sintético, e o jogador vem de uma recuperação recente de cirurgia no joelho. Então, claro que isso vai ser levado em conta. Vamos acompanhar se o atleta vai seguir com o Cruzeiro para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro treina hoje, treina amanhã e somente amanhã segue viagem para o Rio de Janeiro. Lembrando que não tem mais ingresso, o Cruzeiro fez até um comunicado de que o setor visitante tem apenas a capacidade de 2.000 e é o setor onde as forças de segurança, as autoridades, definem para setor visitante no Engenhão, no Newton Santos. Claro que quando tiver o jogo com o Cruzeiro no Mineirão, será a mesma carga cedida à torcida do Botafogo, uma carga de 2.000 ingressos. Matheus Candansan, árbitro de São Paulo, apita no domingo. Lembrando que a bola vai rolar às 4 horas da tarde e o Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, precisa da reabilitação após a derrota em casa para a equipe do Ceará. E essa situação aí do lado direito do Cruzeiro, hein? A gente até viu hoje uma notícia no Central da Toca, né? O Fagner passou por exame de imagem. Felizmente não tem nada além da fortíssima pancada, né? De cartão vermelho que a Edna fez igual o Bird Box, fingiu que não viu. Mas e aí, como é que é a situação desses jogadores? Porque é o Botafogo, Samuel, no domingo. Então, Valu, sobre o Fagner, a notícia é até boa, né? Não teve nenhuma lesão mais importante, apenas a dor, foi uma pancada mais forte e acho que não será problema. E o William tá na parte física, né? Talvez o Jardim aí tenha até os dois já para o domingo. Nenhum outro problema. Tem o técnico de suspensão, de ordem médica, tem, claro, a questão da virose, né? Mas a turma vem se recuperando aí para estar todo mundo bem contra o Botafogo. Eu fiquei pensando ontem sobre o Matheus Henrique, por que ele não entrou, e não sei se ele vai para domingo, hein? Voltando de uma cirurgia de joelho num sintético, eu não arriscaria. Mas aí, claro que se o departamento médico liberar é porque está tranquilo quanto a essa questão, né? Mas vamos ver. Talvez o Jardim não colocou ontem para não ficar... para ser um retorno aos poucos, né? Contra o Ceará ali já foi uma surpresa ele estar relacionado e ainda mais retornar. Mas vamos ver aí. O Jardim deve ter aí praticamente força máxima para domingo diante do Botafogo, Valor. E um dia a mais de recuperação, né? E me corrija aqui se eu estiver errado de uma questão.
quando o Matheus Henrique é relacionado e participa do jogo do Ceará, ele não inicia a semana trabalhando normal com o grupo não, né? Ou ele inicia, ou é tipo na metade da semana ele passa a fazer treino com o grupo. A semana anterior? É. Ele passou na segunda-feira. Já no a primeiro treinar com dia o grupo. Entendi. Porque então eu estava pensando que essa semana, com ele não participando do jogo de ontem, seria a primeira semana dele trabalhando integralmente com o grupo, mas então a gente já pode dizer que é a segunda semana, né? Segunda, sim. Hora de falar sobre o Cruzeiro, preciso te atualizar sobre uma série de negócios na busca por atacantes que bateram na trave e geraram muitas repercussões, reclamações e críticas dos torcedores, até porque o titular, o Wanderson, desde que foi contratado, tem 22 partidas e nenhum gol marcado. O Cruzeiro tentou nas últimas semanas as contratações de Montoro, que fechou com o Botafogo, de Matheus Gonçalves, o BAP, presidente do Flamengo, na última hora desistiu de um acordo que já estava fechado verbalmente com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Outro nome tentado pelo Cruzeiro, Brian Rodrigues, mais o América do México, considerou a proposta do Cruzeiro muito baixa e inferior até a de outros clubes brasileiros que tentaram o uruguaio desde o início do ano. Negociação com Sarmiento, atacante equatoriano de um time da Inglaterra chamado Brighton, também não avançou, porque o Sarmiento não pretende voltar para a América do Sul. Inestrosa, jogador do Atlético Nacional. Esse atleta queria jogar no Cruzeiro, mas o Atlético Nacional recusou a proposta feita pelo Cruzeiro. Para completar, ainda houve uma tentativa de fechar com Gabri Martínez, atacante espanhol que pertence ao Braga. Em todos os casos, o Cruzeiro acabou por naufragar. E isso tem feito muitas especulações e críticas em relação aos dirigentes cruzeirenses, mas especialmente o Pedro Júnior, que é o filho do dono da SAF. É o Pedro Júnior quem comanda o departamento de futebol desde a saída de Alexandre Matos. Cheguei a contar para vocês pela manhã que está completamente descartada a possibilidade da contratação de um executivo de futebol para buscar contratações. Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Matt Sells. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com o Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha prevista para dezembro que o Flamengo monitora o mercado disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você, o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro. Preciso te atualizar agora sobre Rafael Veiga. O meio atacante, que tem perdido espaço no Palmeiras, foi alvo recente de um time da Série A. Trata-se do Grêmio, que sondou a situação do atleta, mas nem houve tempo de uma negociação entre Rafael Veiga e Grêmio, isso porque antes mesmo de o André Cury, o representante do atleta, entrar no circuito, o Palmeiras já disse que não tinha a intenção de negociar. Importante dizer que essa
possibilidade de negociação aconteceu antes de o Veiga completar os 7 jogos que o impedem de atuar por outro clube brasileiro. A informação do interesse gremista foi divulgada pelo jornalista Caliel Dornelles. Conversei, depois de ler essa notícia, com o André Cury, que afirmou que recentemente, nos últimos dias, o Veiga foi sondado por clubes da Espanha e da Itália, sem propostas oficiais, mas a grande dificuldade é convencer o Palmeiras a liberar o atleta. E eu vou voltar no tempo para lembrar para vocês que, segundo o Palmeiras, a ideia era vender só o Richard Rios. Isso de fato acabou acontecendo, o Richard Rios virou reforço do Benfica por 30 milhões de euros. A ideia a partir de agora é segurar Piquerez, Rafael Veiga, Gustavo Gomes e todos os outros jogadores assediados pelo mercado internacional. Para completar o noticiário alviverde, contar que Rômulo, que pertence ao Palmeiras e foi emprestado ao Ceará, pode trocar o vovô pelo Novo Horizontino. Ele não tem conseguido jogar no Ceará, na primeira divisão, e poderia retornar ao Novo Horizontino, clube onde se destacou até ser comprado pelo Palmeiras 2 temporadas atrás. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tropeçou mais uma vez. Empate em 0-0 contra o CRB, em pleno Mineirão, com mais de 40 mil pessoas. CRB que é apenas o 10º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, já são 3 jogos sem vitória. Empate com o Corinthians fora de casa, 0-0. Derrota por 2-1 para o Ceará dentro de casa e agora outro 0-0. Muita pressão em cima da diretoria para a contratação de reforços. E os torcedores do Cruzeiro também gostariam da chegada de um executivo de futebol especialista na contratação de atletas. A opinião da torcida é de que Pedro Júnior, que se tornou o CEO do clube desde a saída do Alexandre Matos, não tem a expertise e a capacidade de buscar reforços como se imaginava. Posso assegurar que está completamente descartada a possibilidade da contratação de mais um dirigente. O dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço, entende que Pedro Júnior, Paulo Pelaipe e Leonardo Jardim formam uma trinca suficientemente capaz de tocar o Cruzeiro. A verdade é que, desde que o Matos saiu, o Cruzeiro tem tido enormes dificuldades na contratação de atletas, sejam eles baratos, com valores medianos ou extremamente caros, mesmo tendo enorme capacidade financeira. O Cruzeiro não tem reforços nessa janela de transferências e a percepção que se passa a partir da sequência de jogos é que o Cruzeiro tem um ótimo time, mas seu elenco deixa a desejar. E você, torcedor do Cruzeiro, o que pensa sobre o atual momento do clube? Entende que precisa de reforços? Gostaria de um executivo de futebol? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião.